Caríssimos irmãos, amadas irmãs, hoje, dia 13 de abril, quinta-feira das oitavas de Páscoa. Assim, vivenciando o clima de grande apoteose, ou seja, estamos vivenciando o grande acontecimento que marcou a história da humanidade, quando celebra-se assim o ápice do ano litúrgico, feliz conclusão do drama da paixão, que deu lugar à imensa alegria depois da dor. Então, a liturgia desse tempo forte, tempo da Páscoa, nos insere grande mistério e no mistério do amor do Pai, expresso na obediência do Filho, que não fugiu da cruz, que pagou com seu sangue o preço da nossa liberdade. Então, o mistério da vida que a morte não venceu, nos impulsiona assim a alargar os nossos passos rumo à Nova Jerusalém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, convido sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje. Ilhão do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Informação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tende aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a convenção e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o mistério pascal é de tal importância na vida litúrgica da igreja e na vida e atividade apostólica de todos os redimidos pelo sangue de Cristo, que a sua celebração se prolonga por 50 dias. Número que é cheio de significado, pois exprime a plenitude da salvação definitiva alcançada por Jesus ressuscitado, por ele oferecida aos homens. Portanto, não basta crer na ressurreição. Preciso vivê-la no nosso dia a dia, aceitando assim a nossa condição humana, nossas fragilidades e imperfeições, mas sempre na certeza de que podemos nos tornar fortes se configurados no Cristo ressuscitado. Caros irmãos, queridas irmãs, só faz a experiência do Cristo ressuscitado quem vive a experiência da cruz, da entrega e da partilha. Se pautamos a nossa vida no exemplo de Jesus, não precisamos temer a cruz, pois a cruz é o caminho para a nossa grande vitória, a salvação que nos for conquistada por Jesus. Quando impregnados na força de Cristo ressuscitado, até o nosso sofrimento se transforma num bem para nós. É o trampolim para a nossa ascensão. É mergulhando no mais profundo das nossas dores que adquirimos um impulso para nos reerguer e ressuscitar com Jesus para uma vida nova. Vejamos a belíssima narrativa do Evangelho de hoje, o qual nos fala de mais uma aparição de Jesus. Enquanto os dois discípulos comentavam com os demais a experiência que fizeram com Jesus ressuscitado no caminho para Emaús, Jesus aparece no meio deles e os sauda dizendo: A paz esteja convosco. Assustados, os discípulos chegaram assim a pensar que se tratava de um fantasma.
ainda havia dúvida em seus corações. E mesmo depois de ter visto as marcas da cruz na mão e nos pés de Jesus, eles ainda continuavam com dificuldade para acreditar. Afinal, tudo aquilo era grande demais para a compreensão deles. E acabaram assim de ver Jesus morto na cruz. Veja que mesmo diante da apreensão dos discípulos, que presenciaram e não acreditaram no que estava vendo, Jesus não os repreende. Pelo contrário, compreende a dificuldade deles assim assimilar tudo aquilo. É uma atitude de amor. Ele abriu assim a inteligência dos discípulos para que entendesse a Escritura e se tornasse assim suas testemunhas. Portanto, caros irmãos e irmãs, a partir de então os discípulos foram convocados a anunciar o Cristo ressuscitado. Esta também é a missão de todo aquele que vê em Jesus o único caminho que nos leva ao Pai. Hoje somos todos nós os convocados a anunciar o Cristo ressuscitado. Hoje somos todos nós que somos compromissados com essa missão, anunciar o Cristo ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitado, no encontro com os discípulos, transmitiu-lhe a paz. Paz essa que os libertou do medo que os mantinha presos. Essa mesma paz de Jesus chega até nós, é uma paz diferente daquela que o mundo nos oferece. É a paz que venceu a cruz. É fruto da ressurreição. É uma paz que liberta, mas, ao mesmo tempo, inquieta, pois nos impulsiona assim a sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. A paz de Cristo ressuscitado é o ponto fundamental para a nossa caminhada de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, se nos apoiamos nele, Cristo ressuscitado, se o tivermos como exemplo a sua ressurreição, esses acontecimentos da nossa vida, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, tornarão mais tarde, eles vão trazer-nos mais tarde a paz, o entendimento, a alegria, a superação. Jesus é o justo por excelência, por isso ele é o doador da paz. A paz é o fruto da justiça. O sofrimento de Jesus e a sua entrega, por assim a razão pela qual nosso coração hoje vive em paz. O qual necessitamos transmitir essa paz aos nossos irmãos. Então, nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, devemos nos perguntar: você sente a paz de Jesus no seu coração? Você procura transmitir essa paz ao mundo? O que é que pode lhe tirar a paz nesse dia de hoje, na sua vida, na sua consciência? Você também cultiva a alegria no seu coração, mesmo nos momentos difíceis? Eita, isso no dia de hoje. O próprio Jesus está diante de nós dizendo: a paz esteja convosco. A paz esteja na sua família. A paz esteja na sua comunidade. A paz esteja no seu coração, meu irmão e minha irmã. A paz de Jesus esteja no seu coração. Portanto, caros irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que nos demos essa alegria e podemos assim propagar essa paz que vem de Deus, essa paz que vem do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cristo ressuscitado. Que essa paz possa assim semeada na nossa. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que o Cristo ressuscitado traz a cada um de nós, agora e sempre. Amém.